Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Hoje vamos falar sobre um dos mais renomados antropólogos brasileiros, Roberto da Mata, e suas reflexões sobre a hierarquia social e as contradições da cultura brasileira. Eu sou Júlia e estou aqui com Mariana, Arthur, Marcos, Tiago e Breno para discutirmos como a sociedade brasileira concilia igualdade formal e desigualdade prática. A obra de da Mata é inovadora, porque não apenas estuda o Brasil a partir de padrões convencionais da sociologia, mas busca entender o que faz o Brasil Brasil. Ele questiona temas fundamentais como o que é um indivíduo, o que é democracia e como as relações sociais moldam o nosso comportamento. No Brasil, a expressão "você sabe com quem está falando" simboliza uma cultura aristocrática enraizada, onde o status social se sobrepõe às regras universais da cidadania. Episódios recentes de carteiradas mostram como essa mentalidade persiste, com indivíduos tentando impor sua autoridade pessoal sobre normas democráticas. Essa hierarquia tem raízes no passado colonial e escravista, onde a posição social era evidente pela cor da pele, vestimenta e fala, diferente de países que passaram por revoluções igualitárias. O Brasil manteve uma estrutura social rígida, dificultando a consolidação de uma democracia verdadeiramente republicana. Casa versus rua, o código da hierarquia e da impessoalidade. Para da Mata, a sociedade brasileira opera com dois códigos distintos. Casa, um espaço de proteção onde as relações são pessoais, hierárquicas e baseadas no afeto. Dentro de casa existe um conjunto próprio de regras, onde as relações de poder são menos rígidas. Rua, um espaço público onde as interações são impessoais, baseadas na igualdade formal e sujeitas às normas do mercado e das leis. Enquanto na casa impera a lógica do favor e da proximidade, na rua a impessoalidade deve reger as relações. Porém, no Brasil, essa separação nem sempre é clara. Muitas vezes tentamos levar a lógica da casa para a rua, criando uma cultura de privilégios e jeitinhos que desafiam a democracia. Bem, vou estar discorrendo aqui sobre a carnavalização, apresentando um pouco sobre o tema. A carnavalização ela é um ritual que inverte as regras sociais. O carnaval é um dos momentos mais emblemáticos do Brasil. Para o da Mata, ele não é apenas uma festa, mas um ritual de inversão social onde as regras hierárquicas são temporariamente suspensas. Durante o carnaval, os ricos e pobres, autoridades e cidadãos comuns misturam-se e compartilham um espaço de aparentemente igualdade. No entanto, essa inversão é passageira. Quando a festa termina, a sociedade volta à sua estrutura tradicional. Isso reflete um aspecto fundamental na cultura brasileira. Então, eu gostaria de dirigir a você a pergunta: a frase "você sabe com quem está falando" ainda faz sentido hoje? O carnaval pode ser visto como um momento de transformação social para você? O que você acha disso? A distinção entre casa e rua ajuda a explicar o jeitinho brasileiro? O que você acha disso? Qual que é a sua opinião sobre isso? Qual é o seu ponto de vista sobre isso? A frase "você sabe com quem está falando" continua extremamente relevante, pois expressa a permanência de uma sociedade hierárquica em que a posição social muitas vezes se sobrepõe às regras formais, criando situações em que a autoridade e o privilégio falam mais alto do que a igualdade legal. O carnaval, por sua vez, não transforma a sociedade, mas funciona como um ritual de inversão temporária das regras, uma válvula de escape que permite que a hierarquia e a mobilidade coexistam entre si, sem gerar rupturas reais. Já a distinção entre casa e rua é essencial para compreender o jeitinho brasileiro, pois muitas vezes tentamos aplicar a lógica das relações pessoais e do favor a espaços que deveriam ser regidos por normas impessoais, criando uma ambiguidade entre o público e o privado, que define a cultura brasileira. O que essas questões revelam, no fundo, é que o Brasil não é uma sociedade puramente individualista ou puramente coletivista, mas um espaço onde diferentes lógicas convivem e se misturam. Nossa democracia formal muitas vezes se esbarra em estruturas informais, que funcionam à base da hierarquia e de relações pessoais. Isso explica por que, no Brasil, a lei pode ser universal, mas sua aplicação ainda depende de quem está enfrentando. Assim, o grande dilema da nossa cultura
não é apenas a existência de hierarquias, mas a forma como lidamos com elas. Não pelo fato da ruptura, mas pela negociação, pela conciliação e, muitas vezes, pela aceitação desse privilégio. Para concluir, Roberto da Mata nos ajuda a entender que a sociedade brasileira equilibra a igualdade formal e desigualdade prática de maneira única. A pergunta que fica é: será que estamos caminhando para uma sociedade mais igualitária? Ou apenas perpetuando uma cultura aristocrática de privilégios e conciliação? Se você quer saber mais sobre o tema, recomendamos assistir a vídeos sobre carnavais, malandros e heróis. Pesquisar exemplos da frase "Você sabe com quem está falando?" no cotidiano e ler artigos sobre hierarquia no Brasil. Obrigado por nos acompanharem e até o próximo episódio.